pessoal, tudo Olá, bem? pessoal. Nós somos da família Imigrante, vocês já nos conhecem, e nós viemos aqui hoje para falar sobre questão de moradia. Nós temos recebido muitas perguntas, muitos comentários acerca de moradia, como procurar moradia em Portugal, qual o valor do aluguel em Portugal. Então são muitas questões que nós recebemos. Nós já fizemos post no Instagram, né? Sigam o nosso perfil lá no Instagram, curtam os nossos posts. E nós hoje viemos aqui para falar sobre moradia na prática, né? Como procurar moradia em Portugal, né? Nós já fizemos um vídeo, né? Foi um pouco mais, digamos assim, explicativo, só que agora a ideia é baseada nas perguntas que tivemos na nossa página do Instagram e algumas aqui no canal do YouTube sobre moradia. Foi um dos assuntos, digamos assim, mais recorrentes das perguntas, né? Então nós corremos aqui para gravar esse vídeo e o foco desse vídeo é bem prático, né? Nós vamos exercitar aqui como se nós estivéssemos mesmo procurando um apartamento, um imóvel para arrendar, não é? E o que nós levamos em conta na hora de escolher esse imóvel e os preços, né? Os valores que estão sendo praticados, né? Nós vamos focar aqui na região metropolitana de Lisboa, que é onde nós moramos, mas também futuramente nós vamos expandir para outras regiões, né? Lisboa foi um exemplo, que é a região que a gente conhece mais, né? Então nós resolvemos gravar o vídeo até explicando mesmo, abrindo mesmo o mapa daqui de Lisboa e explicando aqui um pouquinho das regiões, né? A gente vai explicar para vocês como se dividem as regiões aqui em Portugal, com relação aos imóveis, o que deve ser considerado, quais os critérios que devem ser considerados, né? Como os imóveis são dispostos aqui, tipologia, né? Questão de quartos, o que contém os imóveis, se tem mobília, se não tem. Então, isso tudo Sim. nós vamos falar, né, ao longo do nosso vídeo, né, e explicar para vocês de forma bem detalhada, bem prática, como o Vinícius falou, como vocês devem procurar o imóvel. Eu acho que esse vídeo vai esclarecer uma série de perguntas que foram feitas, né, e perguntas também que ainda não foram feitas, que pessoas têm, digamos assim, algumas dúvidas, né? Então, vamos, digamos assim, colocar como se estivéssemos mesmo pesquisando um imóvel, exercitar isso. Eu acho que é um tipo de vídeo que nós, pelo menos, sentimos falta. Quando nós chegamos aqui em Isso. Portugal, nós Nós não nos sabíamos nem deparamos por onde com uma começar. série de termos, o que é um resto de chão, o que é uma cave, posição do sol aqui é diferente, então Isso tudo a gente vai o explicar para T0, vocês. T1 mais 1, T2 mais 1, o que é isso? E nós tivemos que decidir rápido, né? Porque os apartamentos geralmente aqui eles chegam e são arrendados muito rápido, Muito então assim, rapidamente. a velocidade é incrível, a oferta de imóveis não é tão grande, então a rotatividade é muito alta, tá? O mercado é muito aquecido aqui em Portugal como um todo, né? Então até é importante, se vocês virem um imóvel, logo entrarem em contato, né, se realmente desejarem arrendar, né, alugar aquele apartamento, e irem fazer uma visita, né, se for possível, se já estiverem aqui em Portugal, eu estou falando o termo português. E então é bom vocês, se gostarem, irem lá e já tentarem fechar negócio, né? Porque, como o Vinícius falou, é muito rápido, né? No dia seguinte, aquele apartamento já não, ou no próprio dia, na parte da tarde, se você viu pela manhã, à tarde já não está mais disponível. Sim, o foco desse vídeo é isso, né? E tirar um pouquinho daquele medo, às vezes, da pessoa. E por onde começar, Por onde né? começar, Você o que eu tenho que fazer? Tá, já vi muitas dicas, já sei muita coisa, Mas e agora? já sei o que é um Como concelho, faz? já sei o que é um distrito, uma freguesia, já sei o que é um T0, T1, mas tá, tudo bem. O que eu faço para arrendar? É mais ou menos essas perguntas que estão chegando, né, pra gente. E esse vídeo esperamos que seja muito útil aí para vocês, pessoal. Então E não vamos lá. esqueçam de nos seguir, né, no nosso perfil no Instagram, também se inscrever aqui no nosso canal aqui no YouTube, curtir, né, os nossos vídeos e deixar o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, né, quer mais alguma informação, deixe o comentário pra gente. Muito importante. Pode deixar que nós vamos responder todos aí os comentários, não vamos pular nenhum. É isso mesmo. Então vamos lá. Olá pessoal, vamos agora para a parte prática aqui do nosso vídeo, né? Então nós vamos aqui explicar para vocês algumas dicas práticas, né? É um pouquinho diferente do Brasil, alguns termos,
algumas nomenclaturas e os tipos de imóvel. Então vamos aqui na prática, vamos sem perder tempo. Só dando uma introdução, a gente vai falar um pouco sobre as regiões, né, que os preços, os valores dos aluguéis, arrendamento, como é chamado aqui, variam de acordo com a região que você escolhe, e também o tipo de moradia, se é uma casa, se é um apartamento, se é um quarto. Muitas pessoas vêm para cá para morar em quarto. Tipologia do imóvel, se é um T0, T1, T2, T3, e essa denominação T0, T1, T2 varia conforme a quantidade de quartos que aquele imóvel possui, né? T0 não possui nenhum quarto, T1 um quarto. Né? T0 é como se fosse o conjugado, né? Em algumas regiões do Brasil chamam de conjugado, né? E tem T1, T1 mais 1, T2, T2 mais 1. Mas assim, na prática, que nós conseguimos ver e vai ficar um pouco mais fácil aqui de compreender isso. Então, aqui nesse site do Idealista, temos aqui a primeira opção é comprar ou arrendar. Né? Arrendar é, como eles falam aqui, o aluguel, né? No caso, ao invés de alugar, eles falam arrendar. Então, é o primeiro termo aí diferentezinho aí do Brasil. Aqui, as opções que nós temos nesse site, pelo menos, né? São nova construção, casas e apartamentos, quartos, como a Thaís falou, que é muito comum, no Brasil não tanto. Principalmente estudantes que vêm para cá, eles costumam arrendar quartos, que sai mais barato. Muitas vezes, quando você aluga um quarto, arrenda um quarto, as despesas estão incluídas, né? Então, para quem vem para estudar, já é uma forma mais econômica. Garagens, arrecadações, escritórios, lojas do armazém, terrenos ou prédio. Né? Então, vamos aqui para a opção mais comum, que é casas e apartamentos, estão juntas aqui na mesma opção. Uma coisa interessante desse site é que a busca dele é bem inteligente. Né? Então, você pode optar aqui por digitar o concelho, o bairro ou a zona. Então, é uma busca bem inteligente. Nós vamos fazer aqui a primeira busca por Lisboa. Né? Então, só explicando essa parte, né, da região, Portugal é dividido em distritos, concelhos, freguesias, né? E o distrito, nós temos o distrito de Lisboa, né? Vários distritos, são 18 distritos em Portugal continental. Distrito, para ficar mais assim, claro, comparativamente com o Brasil, seriam os estados, né? Podemos fazer uma associação assim. Isso. E dentro dos distritos há os concelhos, então cada distrito tem vários concelhos, que é como se fossem cidades, né? Dentro do distrito. E aí, dentro dos concelhos, tem as freguesias, que são como se fossem os bairros, né, no Brasil. Então, você pode fazer essa busca por essas regiões. Sim, nós escolhemos aqui esse site porque ele tem alguns mapas, né? Ele tem uns esquemas de mapas que nós conseguimos ir detalhando. É fácil para visualizar. Isso, então, a Thaís vai digitar aqui agora a opção de Lisboa. Nós vamos ver aqui que aparece a opção de concelho e distrito. Né? Como se fosse a cidade de Lisboa ou Lisboa como estado. Sim. Então vamos aqui para a opção de Lisboa distrito. Já aparece até aqui a quantidade de casas e apartamentos que tem, antes de eu clicar. Né? Então, Lisboa distrito tem 47.337 e Lisboa concelho tem 18.936. Né? Então vamos ver aqui por distrito. Então aqui como nós tínhamos falado, esse mapinha é bem interessante, nós conseguimos até aprender um pouquinho aqui das regiões de Lisboa, no caso, né? Então, vocês podem ver aqui que o estado, né, o distrito, vamos falar nos termos daqui, distrito. O distrito de Lisboa é dividido nesses concelhos, né? Aqui, no caso, na esquerda, nós conseguimos ver a quantidade, né, de casas e apartamentos que tem disponíveis nesse momento. E quando eu passo o mouse aqui também eu consigo saber a quantidade. Então, é bom que nós conseguimos nos localizar aqui. Conseguimos ver até aqui que Lisboa, né, está bem próximo aqui ao Tejo. Conseguimos ver aqui quais são os concelhos que estão próximos aqui ao Tejo. Então, a opção que nós vamos fazer aqui agora é o Concelho de Lisboa. Concelho de Lisboa no distrito de Lisboa. Sim, então não confundam. Vamos lá. Então, conseguimos detalhar até um pouquinho mais aqui. Dentro do Concelho de Lisboa, nós temos as freguesias. Né? Então, aqui são todas as freguesias que nós temos no Concelho de Lisboa. Então, assim, não vamos entrar tanto no mérito de quais as freguesias são melhores para morar, quais não são. Isso é muito, digamos assim, muito subjetivo. Relativo. É subjetivo porque varia conforme a sua opção. Por exemplo, se você prefere ficar mais perto do transporte, então, aqui temos o metro, temos o comboio, autocarros. Então, em determinadas regiões é servido por metro, né, que é o metrô. Outras
por comboio. Então, vai da preferência, né, de cada pessoa. Sim, sim. São muitos aspectos aí, não é, a avaliar na hora de escolher uma freguesia que é melhor do que a outra. Uma vai ser melhor para uns, outra vai ser melhor para outros. Então, não vamos entrar no mérito nesse vídeo. Nos próximos vídeos, nós vamos aqui falar sobre freguesias, principalmente da área de Lisboa, que é a área que a gente conhece mais, mas podemos também nos estender a outras regiões de Portugal, né? Então, vamos escolher aqui um exemplo. Vamos escolher aqui, por exemplo, a freguesia do Parque das Nações, que é uma das melhores freguesias aqui de Lisboa. Uma das freguesias também que foi, digamos assim, entre aspas, né, modernizada na Expo. Freguesia nova, vamos dizer. Sim, sim. Então, nós vamos entrar aqui no detalhe e dentro da freguesia nós conseguimos detalhar mais a nível aqui de uma região dentro daquela freguesia, né? E também nós conseguimos aqui entrar nas casas e apartamentos daquela freguesia, que é o total aqui de 763, nós vamos entrar aqui agora para ver. Então aqui dentro do site nós temos aqui os totais, temos aqui as abas, né, de comprar ou arrendar ou nova construção, temos aqui alguns filtrozinhos de relevância, mais baratos, mais recentes, e outros filtros aqui mais, né? Conseguimos ver o mapa aqui, e a parte mais interessante talvez seja isso aqui, ó. Nós temos, né, casas e apartamentos, nós conseguimos ver esse filtro novamente aqui. A ordem aqui está por relevância. Vamos fazer aqui um filtro de preços, no caso. Vamos botar sem o preço mínimo e com o preço máximo aqui, talvez de 1.200 euros, pode ser? 1.000 euros, né? Acho que é um valor bem alto, mas acho que conseguimos fazer um filtro bom. Então aqui nós conseguimos ver o tamanho do imóvel, não vamos usar esse filtro agora, o mínimo e máximo. O tipo, né, se é apartamento. Moradia é casa, né? O que eles chamam aqui de casa. Quintas, como se fossem fazendas aqui, chamam de quintas. Sim, sítios, né? Sítios, mais ou menos isso. Uma coisa mais rural, né? Duplex ou penthouses. O número de quartos, como a Thaís tinha falado, né? T0, T1, T2, T3, T4 ou mais. O Parque das Nações é uma região, como o Vinícius falou, é uma região nova, vamos dizer assim. Os apartamentos que nós vemos lá são mais novos, né? Então, por consequência, é uma região cara, né? Nós encontramos apartamentos para arrendar com valores elevados. E aí vocês podem ver que pelo filtro que ele fez, que foi o valor máximo de 1.000 euros, tem muitos T1, né? Sim, apartamentos com um quarto. Mas tem outras opções aqui também que nós vamos ver aqui embaixo. Ali embaixo ele listou alguns T2. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui os filtros de T0 e T1, vou deixar só T2 e T3 para nós vermos isso aqui. Acho que talvez sejam as opções mais populares, né, mais comuns aqui nas buscas. Casas de banho, né? Casas de banho são banheiros, aqui em Portugal, para quem não conhece. E a maioria, pelo menos das construções, por ser antiga, só tem uma casa de banho. Não é tão comum encontrarmos apartamentos ou casas com mais de uma casa de banho, né? Então, essa parte de equipamento também é outra coisa que é um pouquinho diferente do Brasil. Essa parte varia porque nós encontramos muitos apartamentos diferentes no Brasil. Nós encontramos aqui muitos apartamentos mobiliados, né? Que eles chamam mobilados. Né? Então, esses apartamentos, né, muitas pessoas vêm para cá, não tem mobília, e aí você já encontra um apartamento com tudo ou quase tudo dentro. Muitos possuem a cozinha equipada, né? Se não tem a mobília do restante da casa, pelo menos a cozinha equipada tem. Então, a pessoa precisa comprar o restante da mobília. Então, você pode fazer o filtro também por essa questão. Caso você já possua ou queira ter a sua própria mobília, né? Você escolhe um que não tenha mobília, que não seja mobiliado, e aí você muitas vezes consegue até um valor mais barato de arrendamento. Sim, por conta disso. Podemos até dizer que, digamos assim, o padrão é ter pelo menos a cozinha. Né? Dificilmente você vai arrendar ou vai comprar. Comprar até consegue, né? Mas arrendar um apartamento sem nada que não tem a muito cozinha, raro aqui difícil. em Portugal. Sim. Alguns não tem, mas é bem difícil. Pelo menos a cozinha que para encontrar. Temos aqui outros filtros opcionais também, né?
Lugar de garagem aqui chama atenção, que não é comum aqui em Portugal. Muitos apartamentos e muitas casas não têm garagem, então é comum ter as vagas na rua, né? A maioria das pessoas deixa o carro na rua. E uma curiosidade é até aquelas pessoas que têm a garagem costumam deixar o carro na rua por, digamos, praticidade. E outra questão também aqui é o elevador. Muitos apartamentos não possuem elevador, são escadas. Sim, por serem antigos, sim. E muitas vezes andares altos, né? Quinto andar, né? Sim. Esse que aparece aqui até tem elevador, mas muitos não possuem. Então, isso também é algo que deve ser pesado, né? No nosso caso, quando nós estávamos à procura, eu estava grávida, então nós estávamos procurando um com elevador e foi bem difícil, bem difícil de encontrar, porque a maioria eram de escadas mesmo. Talvez assim, no Brasil, em algumas regiões, não vou generalizar, né, mas elevador e garagem, digamos, são coisas básicas, né, em algumas regiões do Brasil. Aqui é como se fosse já um certo luxo, né, digamos, não é o padrão. Né? A arrecadação é como se fosse uma acomodação que tem geralmente na parte de baixo, né, no piso, exterior, no piso, como se fosse um sótão do apartamento. Inferior. E lá cada um tem um quartinho ali para guardar aqueles bagulhos que não tem espaço. É o quartinho da bagunça. O quartinho da bagunça geralmente fica embaixo. Alguns apartamentos têm isso, não são todos, e é muito útil. Não, então vamos terminar aqui a nossa busca. Ele já faz automaticamente aqui, quando nós vamos clicando aqui, ele já atualiza a página. Vamos aqui ordenar pelo mais barato, só por curiosidade, né? Vamos ver o apartamento mais barato que nós temos aqui no Parque das Nações, um T2, no mínimo, né? T2 ou T3, na faixa de 0 a 1.000 euros. Né? Então, o apartamento aqui mais barato que nós temos na data de hoje, que é 16 de janeiro de 2021, que nós estamos gravando esse vídeo, é 700 euros. É um T3, um estado aqui... Segundo andar sem elevador, 80 metros quadrados, né? É grandinho. Sim. Vocês veem que não é um apartamento novo, não é um apartamento assim que pareça estar assim, né? Um estado tão novo, tão conservado. E olha o preço, né? É 700 euros, tudo bem que é um T3, mas segundo andar sem elevador. Só para nós vermos aqui mais um pouquinho, 750, 800... 860, então para vocês terem uma noção aqui que mesmo com a pandemia os preços dos imóveis pelo menos nessa freguesia não tão baixos, né? não tão em valores tão atrativos, né? para arrendar. Mas aqui até pode ver que está considerando que teve uma redução, né? Sim, dos valores. Esse aqui, por exemplo, estava por 1.200, foi para 1.000, são de 17%. Então, realmente, nessa região metropolitana de Lisboa, os preços não diminuíram tanto assim, no caso da pandemia, estão muito altos ainda. E outra coisa que nós vamos chamar a atenção também é a questão do critério que eles estão, geralmente os proprietários, estão tendo com a questão da seleção de quem vai alugar um imóvel. Quando nós arrendamos apartamento aqui, é necessário dar garantias, né, por aquele arrendamento. E eles estão bem criteriosos, até por conta da pandemia. Muitas pessoas não conseguiram pagar, né, os valores de arrendamento, então eles, por conta disso, acabaram ficando mais rigorosos, mais criteriosos. Então, são exigidos como garantia valores de caução, que normalmente é o mesmo valor que se paga pelo arrendamento, pelo aluguel, né? Você tem que dar alguns valores a mais como forma de caução, como forma de garantia, e isso quem determina é o proprietário, né? Sim, geralmente são coisas assim, algumas vezes costuma ser até um pouco abusivo, né? Sim. 6 rendas adiantadas, 7, 8, e algumas vezes chega nos valores Normalmente se pede 3, né? Tem 3 rendas, mas muitas vezes 5, 6 rendas e, inclusive, fiador. Né? Muitos apartamentos, muitos arrendamentos, se exige o fiador para que ele possa alugar aquele apartamento. E isso é muito difícil, porque nós viemos de um outro país, não conhecemos ninguém aqui. E, geralmente, o fiador tem que ser português, tá? Normalmente um fiador português. Então, é uma questão muito complicada aqui de como alugar um apartamento sem ter
um conhecido, alguém que possa, um português, né, uma pessoa Sim. portuguesa, que possa ser o seu fiador para garantir aquele imóvel para você. Sim, Então, até uma dica que nós damos é procurar aqueles apartamentos que não exigem, né, fiador. Muitas vezes, quando você negocia com a imobiliária ou até mesmo com o proprietário daquele imóvel, você dando um valor a mais de caução, de repente, ou apresentando seus documentos, eles podem retirar essa questão do fiador. O que nós percebemos aqui aí foi uma questão mesmo de percepção, né, de sensibilidade. Foi que a questão da confiança aqui é muito, digamos assim, vale às vezes até mais do que um contrato assinado, alguma coisa assim. É muita relação assim na base da confiança, principalmente se o proprietário for português, né? Geralmente ele analisa, né, alguns critérios objetivos e alguns subjetivos, né? Então, claro, ele vai ver ali a sua renda, o seu IRS, que é o imposto de renda aqui, se você já tiver declarado algum imposto de renda, vai ver o seu emprego, né, os seus contra-cheques, caso você esteja empregado, caso você seja autônomo, ele também vai verificar isso. Então, tudo isso. Mas também tem um critério subjetivo que é a parte da confiança, né? Então, vale muito assim a palavra, né? É a questão da percepção deles com relação a você, o que você está pretendendo ali naquele imóvel, né, para arrendar. Geralmente, se você tiver assim com passar uma impressão de que vai ficar por um longo período, isso daí ganha pontos, né? Então, no caso. E é importante também ser sincero, né? Sim. No nosso caso, por exemplo, nós viemos do Brasil. Nós estamos aqui para trabalhar, para estudar, explicamos a nossa vida, né? E com sinceridade mesmo, falamos que nós pretendemos ficar no apartamento por um longo período e tal. Então, isso tudo criou uma relação de confiança e nós conseguimos alugar o nosso apartamento. Os 3 apartamentos que nós alugamos, nós não precisamos de fiador. Por isso, porque conversamos, pedimos e conseguimos, né, que fosse retirado. Sim, conseguimos alugar bons apartamentos. Bons apartamentos, né? Sem fiador. Sem fiador, no caso, estamos aqui no 3º apartamento, né, aqui na região metropolitana de Lisboa, e foram todos sem fiador, né? Tudo, claro que isso na base da confiança, apesar deles não nos conhecerem, mas tentamos passar uma certa confiança, tentamos digamos assim, ser bem transparentes e conseguimos. Não quer dizer que foi fácil, né? Nós conversamos bastante. Perdemos muito tempo pesquisando, visitando apartamentos, tudo antes da pandemia, nós conseguimos fazer isso. Então, vamos entrar aqui rapidinho no Imo Virtual, vai ser muito parecido. A ideia mesmo é focar só nas diferenças entre esses 2 sites, né? Claro que tem os outros, tem o OLX, tem Casa Sapo, tem os outros sites, mas vamos focar mais nesses 2 aqui que nós achamos aqui a parte de navegação um pouquinho mais explicativa, né? Então, a diferença desse aqui, tem alguns filtros diferentes, né? Ele já separa apartamento de moradia. Isso, tem quartos, tudo, né? Tudo separadinho. Vamos para apartamentos, né? Comprar, arrendar ou férias, aqui já tem uma opção diferente, né? Então, vamos para arrendar. Aqui os filtros também ficam já aqui nessa primeira parte, aqui ele já mostra os resultados. Então, vamos novamente fazer a mesma pesquisa que nós fizemos, vamos lá para Lisboa, porque aqui ele dá algumas sugestões, né? Então, vamos mudar um pouquinho, vamos para o Conselho então, de Cascais, né? Que a gente gosta bastante, é o conselho que nós moramos aqui. Isso. Então, aqui consigo já filtrar por aqui, né? Área útil, tipologia, vamos novamente fazer a mesma busca no T2 e T3. Consigo ver outras opções aqui. Certificado energético, que é uma coisa que é uma dica que nós damos, tem a ver, no caso, com a otimização do uso da luz, né? Da energia na sua moradia. Isso é muito importante no momento de escolher um imóvel. Então, quanto maior aqui o certificado energético, menos menos você paga de energia, né? E mais aquele imóvel está preparado, né, para ter um uso de energia mais racional, né, mais ecológico, essas coisas todas, né? Então, isso é muito importante, nem preferência que é os selos A+, né, nessa ordem que está aqui, né? Primeiro A+, depois A e o último G, e tem esse isento aqui. Então, sempre nessa ordem aqui, coisa que vale muito a pena e vai pesar na conta de luz depois no mês, né? A condição desse apartamento, novo, né? que é o estado, né? Usado.
Aí tem todas as Para opções. estudantes, né? Então já vimos aqui que nós temos 723 resultados, né, para arrendar em Cascais. Vamos entrar aqui. Então essa aqui, a parte filtro, já funciona um pouquinho diferente. Consigo criar alertas aqui. Então, E ele avisa, né? Quando tiver um imóvel disponível na categoria que escolheu. sim. Aqui provavelmente são os patrocinados, né? Esses que vêm em destaque não quer dizer que sejam os melhores, mas são aqueles que são patrocinados pelo site, né? Então vamos fazer aqui uma busca. Vamos tentar fazer uma busca aqui de preço, que é uma coisa que a gente fez no outro. Aqui até 1.000 euros, né? Vou colocar aqui de 200 a 1.000 euros, já atualizar na mesma hora aqui, que tem 117 resultados. Vamos já atualizar a pesquisa. Vamos ordenar pelo preço mais baixo primeiro, só para a gente ter uma noção aqui. Então aqui ele veio, né, os quartos também, né, não só os apartamentos inteiros, né. Então aqui, ó, curiosidade, né, quarto dividido por rapaz ou rapariga, né. Só um pouquinho de curiosidade aqui, rapariga não é um termo, digamos assim, ofensivo, né, aqui em Portugal, é como eles chamam as mulheres, né. Nós chamamos de moça, né? Mulher, e aqui é rapariga. Não chamem as mulheres de moça aqui em Portugal. É uma ofensa. É uma ofensa. Então, a gente consegue ver mais ou menos aqui os preços. Tudo bem que ele está aqui junto, né? A parte dos quartos com confunde os um apartamentos pouco. Confunde um pouco, dá a impressão que ser mais barato, mas vamos pegar aqui o primeiro que vem do apartamento T2, né? Então temos aqui um T2, Amoreira, que é uma zona aqui de Cascais, 80 metros quadrados, 600 euros. Então, quando a gente vê aqui, só tem uma foto, também não parece ser um apartamento tão conservado, não tem mais informações. Tem um T2 aqui por 700 euros, também. Tem várias fotos. Com mais fotos, né? Um pouquinho mais também. Aí vocês podem ver que ele está, pelo menos nas fotos, né? Está mobilado. Sim. Né? Mas aí, muitas vezes também encontramos, quando estávamos à procura, alguns apartamentos com fotos, com mobília, mas na hora de alugar falava que era sem mobília. Também tem que ver esse detalhe. Sim. Vamos entrar, por exemplo, nesse T2 renovado no Monte Estoril. 750 euros por mês, é um T2, 70 metros quadrados, um tamanho razoável aí. Aqui nós temos o contato de quem está a arrendar esse imóvel, né? Sim. Vamos ver aqui algumas fotos. Então nós conseguimos aqui ter bastante informações, né? Esse aqui já colocou de uma forma um pouquinho melhor aqui o anúncio, né? Então vemos aqui que o quarto pelo menos não tem mobília, né, nessa foto. É o banheiro. Banheiro é muito comum aqui. Muito comum ter banheiro. Até no caso assim, em termos de legislação, né? Os imóveis eles são obrigados a ter um espaço reservado para a banheira, né? Não quer dizer que tenha a banheira em si. Os mais novos têm retirado, né, a banheira. Sim. Mas tem que ter um espaço, mesmo assim eles têm que ter um espaço, né, reservado para ter aqui a banheira, né? Aqui a parte externa. Então vamos ver aqui um pouquinho das características. Olha, área útil, certificado energético C. Veja que não tem um uso de energia tão inteligente esse imóvel, né? T2, condição renovada. Casa de banho como é normal aqui. Como nós tínhamos falado. Então temos aqui mais algumas informações, que são as descrições dos imóveis. E aqui um pequeno detalhe que ele coloca que fica no R/C, que é res de chão. Se chama aqui, que é o térreo, o nosso térreo. Lá no Brasil é res de chão, então é aquele andar do térreo mesmo, andar da rua, né? Sim, e aqui eles colocaram até abreviação, né? Ficou até mais difícil de entender, né, o que eles quiseram dizer aqui. Então, tem outra nomenclatura aqui, não é muito comum no Brasil também, que é cave, né? Então, como a Thaís falou, o res de chão é como se fosse o térreo, né, no mesmo nível da rua, e a cave é quando nós descemos um nível, do nível da rua, geralmente, né? É abaixo do térreo. É abaixo do térreo. Então, cave geralmente não tem uma boa iluminação, esse tipo de imóvel, não é regra geral. Não tem janelas normais, normalmente tem janelas menores, pequenas, e não tem uma boa iluminação, geralmente, porque tem alguns que possuem
que o prédio é mais elevado, então a cave acaba sendo, né, no térreo, Sim, como se sim. fosse o térreo. Pode ser que seja uma rua alta, né? É, Se for uma rua alta, talvez tenha uma boa iluminação, essas coisas todas. isso. Mas, no geral, como ele fica abaixo ali do nível da rua, não tem uma boa iluminação. Outro aspecto aqui interessante é a questão da exposição solar, que é um pouco, digamos assim, diferente do Diferente Brasil, do né? Brasil. No Brasil, quando nós procuramos um apartamento, pelo menos no nosso caso, nós procurávamos um apartamento com sol da manhã, porque o sol é muito forte no Rio de Janeiro que morávamos, né? É No intenso. verão, Então, então, no meu Deus. verão, se a gente tivesse um apartamento com sol da tarde, aquele sol invadia a nossa casa e ficava o calor, né? Até a noite. Então, nós preferíamos o sol da manhã. E quando nós viemos para cá, nós pensamos, né, nisso, vamos procurar um apartamento com sol da manhã, porque sol da tarde, né, fica ruim. E aqui, na verdade, é o contrário. Aqui, o importante é você ter o sol na parte da tarde, que é essa exposição solar que ele fala nascente sul, Sim. que é melhor, porque aqui, como é frio, né, esfria na parte da noite, no verão esfria à noite, né, tem um vento, Sim. e no inverno esfria o dia inteiro. Sim, Então, e também são mais meses de frio do que de calor, né? sim, Então, os verões aqui estão costumando ser bem quentes, né? No caso, não deixa nada a desejar aí para um verão do Rio de Janeiro ou algumas regiões do Nordeste. Chega a quase 40 graus em alguns dias até chega a 40 graus, mas são poucos meses, geralmente são 3, 4 meses ali no máximo de calor. O restante já tem um clima um pouquinho mais fresco ali até o frio, e o frio dura alguns meses, né? então, apesar disso, apesar do verão ser mais intenso, né, ter dias com muito calor, né, muito quente, é importante ter esse sol da tarde, sim, porque a noite esfria, né, e a maior parte do ano, como o Sim, Vinícius sim. falou, Isso faz muita é diferença. frio, faz muita diferença. Outra coisa também que faz muita diferença é a parte da secagem das roupas, né? Por incrível que pareça, o inverno, né? Aqui as roupas parece que não secam, parece que é o contrário. Você coloca a roupa a secar e ela sai mais molhada, né? Sai mais úmida. Então, essa parte de exposição solar é importante até para isso também, para o inverno, em alguns dias, Você né? conseguir secar as suas Conseguir roupas. secar as roupas e pegando, digamos assim, sol dentro do apartamento é uma diferença absurda, assim, né? Você Sim. não passa tanto frio, não são tantas horas que você tem que ligar o aquecedor, isso interfere aí na sua conta de luz, você não precisa ficar tantas horas também com a luz acesa e por aí vai, né? Então, Nós podemos falar do nosso caso, né? No nosso apartamento bate sol à tarde, né? Bastante sol, é bem iluminado. Então, no verão, a gente conseguia pegar sol no quarto, né? Nas faz 7 muita horas da noite, diferença, 7h30 assim. da noite, batia sol no quarto. A gente pegava um pouquinho de sol lá, fora a parte da sala, né? Que pegava mais cedo. E agora, no inverno, no horário de meio-dia até umas 2 horas da tarde, bate sol na sala. Então, nós conseguimos na sala, tá bem frio, né? Mas a gente consegue ficar no sol, pegar um pouco de solzinho, bota o Gabrielzinho um pouco para pegar sol. Então, a gente consegue, né, ter um conforto, um pouco de Muito conforto importante. com isso. E como não são tantos meses assim de sol, assim, acho que não dá muito para reclamar, né? Digamos, olha, vou passar um pouquinho de calor alguns dias, eu Não dá acho para que reclamar. não justifica, digamos assim, né? Tem mais ganhos do que perdas, né? Tendo essa exposição solar à tarde, né? E aqui, última curiosidade aqui, né? Características do elevador, né? Como nós falamos, em alguns Não lugares é uma coisa básica de se encontrar, Sim, é uma coisa a mais, né? Se tem elevador, normalmente o valor é mais alto, né? Então, se você precisa especificamente do elevador, então procure por essa característica, né? sim, Como sim, está sim. aqui. Em algumas. E aqui é outra curiosidade que nós também temos um mapinha aqui nesse site do Imo Virtual, né? Algumas localizações são aproximadas, como esse aqui, ó, o anunciante não disponibilizou a morada exata dessa propriedade, mas algumas são bem exatas, né? Integrado aqui com o Google Maps, nós conseguimos colocar aqui o bonequinho e navegar aqui na rua para ver se é uma rua mais tranquila, né? Então, assim, esse vídeo ficou um pouquinho grande, foi mais na parte prática, né? Focado para como pesquisar um imóvel, algumas características, claro que tem várias outras
questões a serem levadas em conta. E aqui vocês conseguiram até ver valores, né? Valores Sim. de aluguel, de arrendamento, nesses locais que nós pesquisamos. Sim. E uma dica que nós damos é procurar um imóvel de acordo com as características que vocês acham importantes, como nós falamos. Se é transporte, hospitais, escolas, se vê uma família, né? Com os filhos não precisam estudar. Então, escolas próximo, comércio. Não é regra geral. Não. Mas, por exemplo, como aqui a maioria das pessoas usam os serviços públicos, tanto as escolas quanto os hospitais, então o que muitas pessoas fazem é isso. Primeiro ver uma região que seja bem servida de escolas, seja bem servida de hospitais, e depois então procurar ali os imóveis naquela região, porque também você não consegue, em caso de famílias, né, que têm filhos em idade escolar, você não consegue colocar o seu filho para estudar em uma escola que não seja próxima de onde você mora ou do seu trabalho, né? Então essa é uma informação importante na hora de escolher um apartamento. Às vezes você vê uma região que o valor está muito em conta e chega depois não consegue, digamos assim, ter escolas próximas, né? Isso. Naquela região. E a parte também, como aqui, muitas pessoas, assim, digamos, vamos dizer que a maioria, né, usa o serviço público de saúde, então morar próximo do centro de saúde, que ali você tenha seu médico da família, é muito importante também. Então é uma dica boa que nós damos. Claro que vão ter pessoas que vão levar em conta outras coisas. Outras referências, né? Outras características. E outra dica, uma dica muito importante. Muitas dicas. A dica final que a gente vai dar é o que nós fizemos para vir para cá, né? Quando você vai migrar para um país, principalmente se você não conhece Portugal, é difícil, né, você saber essas características. Onde tem hospital, onde tem escola, né, onde tem um comércio bom, onde é uma boa região, mesmo nós mostrando, sem conhecer, é um pouco difícil. Então, o que nós fizemos, né, e é uma dica que nós damos, nós alugamos um Airbnb, né, quando viemos para cá, procuramos por um apartamento numa região que nós pesquisamos, né, conforme nós mostramos agora, e por um período, né? Um período curto, nós alugamos por 15 dias. Sim, foi 2 semanas. 2 semanas, mas nós nem ficamos 2 semanas porque conseguimos alugar um apartamento antes disso. Então, a dica que nós damos é procurar um Airbnb, que você pode encontrar um apartamento com um valor bom, acessível, né? Pesquisar bastante, e aí você conhece aquela região, aquela área, para ver se realmente você gosta, para depois você alugar um apartamento por um período maior. Essa parte da moradia, assim, no meu ponto de vista particular, foi uma das coisas mais difíceis que nós tivemos aqui para conseguir, né? Assim, para conseguir escolher um bom lugar, um bom apartamento, numa boa região, num bom valor, é claro, nessa parte de certificação energética, são muitas coisas que tem que ser levado em conta, assim, pelo menos aqui. Na região de Lisboa, eu acho que também grande parte de Portugal são muitas construções antigas, né? Então, grande parte está em um estado de conservação não tão bom. Algumas são remodeladas, que eles chamam como se fosse reformado no Brasil, né? Então, estão remodeladas e com isso elas ficam, pelo menos a parte interna fica quase que perfeita, né? Mas é muito difícil, digamos, conjugar todos esses fatores, né? A questão de elevador, questão de garagem, para quem acha importante, a questão da exposição solar, certificação energética, preço. Então, é muito difícil, além de você não conhecer ali a região. Então, essa dica que a Thaís deu, realmente é uma dica que nós damos. Alugue uma coisa temporária, não é? Claro que não é uma regra geral, mas uma dica que, pelo menos para nós, funcionou. E aí você pega, naqueles primeiros dias, vai conhecer a região que você está, vai conhecer outras regiões, se você tiver carro, se não tiver, pega um Uber ou vai de autocarro, que é o ônibus, ou o trem, ou que é o comboio, o metro, e vai conhecer outras regiões. Conhecer outras regiões, porque você conhece melhor o local que você vai se estabelecer, né, por um bom período, ou definitivamente, a gente não sabe, né? Então é bom conhecer. Converse com as pessoas do lugar também, uma coisa que nós fizemos. Nós fizemos. Agora a pandemia é um pouco mais difícil, né? Mas voltando aí à situação normal, né? Vá aos cafés, que geralmente são lugares em que os portugueses gostam muito de frequentar, eles gostam de ficar conversando horas e horas e horas, pelo menos de manhã, tomando um bom café.
converse, puxe papo, faça algumas perguntas e vá conhecendo as regiões, né? Os lugares, né? Você fez isso, né? Quando nós Sim. fomos alugar o apartamento, ele abordou uma pessoa na rua, uma senhora, sim, né? sim. E perguntou como é que era o local, né? E o que achava, né? E aí ele sentiu, né? Confiança, a pessoa explicou, morava ali há muitos anos e nós acabamos E a alugando. maioria dos portugueses, assim, eles gostam de explicar, né? É tudo muito explicadinho. Então, se você perguntar uma coisa assim, eles vão ter grande parte deles, claro, vão ter a maior paciência De em te parar, explicar, explicar, te isso. explicar bem detalhadamente como que aquilo ali funciona, como que é aquele lugar, onde que é a escola. Então, assim, façam isso, acho que vale a pena, né? É uma dica boa aí que nós damos. E nós vamos gravar assim, próximos vídeos nessa parte de moradia, mais focados mesmo agora na questão dos bairros, na questão, no caso das freguesias, né? Não estou falando bairro aqui, que o grande público aqui é brasileiro, mas freguesias, concelhos, outras zonas também, nós vamos estar falando de lugares, características dos lugares, né? Para você escolher uma zona melhor para... Mais acertada. É isso, pessoal. É essa informação que a gente queria passar para vocês. Continuem mandando comentários, né? E tudo que vocês tiverem dúvidas para a gente, que nós vamos fazendo vídeos e esclarecendo tudo que vocês perguntarem. Esse vídeo foi baseado em várias perguntas que tiveram. Né? Nós fizemos aí uma coletânea de pequenas questões e gravamos esse vídeo. Então, próximos também, a ideia é essa, e verificamos lá no nosso canal do YouTube, também na nossa página do Instagram, esses temas e estar sempre aí colocando novos vídeos, né? E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito. Curtir, né, o nosso vídeo, deixar o seu comentário, caso tenha alguma dúvida, ou caso não tenha dúvida também, pode deixar algum comentário para a gente que nós lemos, né? E nós agradecemos, né, todos o retorno, né, os comentários, informações que a gente tem recebido de vocês. Nós estamos bem felizes aí com o retorno, né, com os elogios que nós estamos recebendo, né? E como a Thaís falou, é muito importante se inscrever no canal, né? Às vezes você viu esse vídeo, gostou, mas esqueceu de se inscrever ou esqueceu de curtir. E pode ativar o sininho também, que aí você recebe a notificação, né, dos próximos vídeos que nós vamos fazendo. Você já vai receber uma notificação. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.